Amém. Mais uma vez, boa noite a você, telespectador, você que vem assistindo a nossa programação. E eu acredito que você já entendeu aquilo que foi explanado a respeito das tempestades. E as tempestades, elas chegam sim em nossas vidas. As tempestades, elas vêm também para os filhos de Deus, também vêm para aqueles que não são. Aqui no momento que eu fiz uma explanação, eu falei sobre os 3 tipos de tempestades, né, que Deus pode permitir em nossas vidas. Existe aquela tempestade que Deus permite, né, chegar em nossas vidas, que muitas vezes Deus está colocando à prova a nossa lealdade a Ele. Existe aquela tempestade que Deus permite em nossas vidas, que muitas vezes é Deus nos trazendo de volta para o seu propósito, de volta para o seu plano. E existe aquela tempestade que muitas vezes acontece em nossas vidas, que é Deus permitindo aquela tempestade como uma correção. E eu confesso, mensageiro Rondinei, que eu fui provado nessas 3 tempestades, né? Alguém pode até dizer assim, mas mensageiro Décio, o senhor está dizendo que foi provado nas 3? Sim. Deus permitiu passar tempestades que chegaram em minha vida, colocando à prova minha lealdade. Deus permitiu chegar tempestades na minha vida com o propósito de corrigir, de trazer correção para a minha vida. E Deus permitiu tempestades, né, com o propósito de me trazer de volta para o propósito e para o plano que Ele tem, né, na minha vida. Então foram tempestades que só Deus sabe, né? Só quem se encontra dentro da tempestade muitas vezes vai entender e saber. Eu quero assim começar a ser de forma bem breve, resumida. No ano de 2022, eu estava, como os nossos amados mensageiros aqui explanavam, que a tempestade, quando ela vem de surpresa. E no ano de 2022 estava tudo tranquilo, estava tudo em paz. E estava aquela bonança, aquelas águas tranquilas, como diz o ditado, né, mensageiro Rondinei? E de repente, né, estava ali o mensageiro Décio fazendo muitos projetos, muitos planos para uma jornada do ano de 2022. E de repente o mensageiro Décio, de uma noite para o dia, pode-se dizer assim, você vai dormir com uma realidade e de repente no outro dia você acorda com outra realidade. É assim que muitas vezes a tempestade chega em nossas vidas. Então o mensageiro Décio foi dormir com uma realidade e quando é no dia seguinte o mensageiro Décio é acordado com uma notícia em que o meu irmão ele veio a falecer, né? De uma hora para outra. Estava tudo bem com ele, o meu irmão não estava doente, estava pode-se dizer, no ápice, né, da sua vida profissional, né, em suas conquistas, em seus projetos, mas de uma hora para outra, né, fomos surpreendidos por uma morte súbita, né? De repente, meu irmão ele vai dormir bem e no outro dia, né, ele não acorda na realidade, né? A gente só tem a notícia de que ele faleceu, houve ali um infarto, né, de forma súbita, e isso abalou muito a nossa família. Aquele dia foi um dia muito angustiante, mensageiro Rondinei, mensageiro Joséilton, e aquilo ali foi uma pancada, pode-se dizer de uma certa forma, né? E a tempestade ela é assim, né? Você está ali, de repente ela vem, e quando ela vem de uma maneira muito destrutiva. Mensageiro Rondinei, como você muito bem falou, ela vem de uma maneira muito destrutiva. E aquilo ali, aquela situação começou ali de uma certa forma a gerar outras situações. A minha irmã, ela estava grávida já, pode-se dizer, em reta final de sua gravidez, e uma gravidez complicada, muito delicada, correndo risco de vida e correndo risco de perder a criança. E diante daquele cenário, daquela situação, foi uma situação muito delicada. Minha mãe, já de idade, com problema de saúde, né? Meu pai também,
né, já com uma certa idade, e começou, a tempestade começou, né, começou o destroço, como diz o ditado popular. E diante daquele cenário, tanto a minha irmã sofreu situações, consequências em que eu tive que, de uma certa forma, largar todos os projetos que outrora eu tinha feito. Eu tive que largar todos os meus projetos e planos que tinha realizado. E agora tive que deixar tudo para trás para cumprir uma missão com a família, para estar junto com a família diante desse momento tão delicado, diante desse momento tão difícil, né? E aí foi uma outra situação com a minha irmã, a gente correndo para tratar a situação dela, né, em busca de manter ela bem diante daquele cenário. Enquanto isso, o meu pai, diante daquela realidade que ele enfrentou, meu pai foi manifestado alguns problemas de saúde nele, problemas de saúde dele, esses que foram de uma certa forma se agravando, né, se agravando de forma muito, sabe, pode-se dizer violenta, e a ponto, né, de os médicos nos levar até a consciência que era preciso entrar com um tratamento mais sério, mais rígido. Então foi aquela situação em que eu tive que ficar vindo com meu pai do sertão para João Pessoa quase todas as semanas, e começou aí a sequência, né, dessa tempestade. E uma situação, né, depois a outra situação referente à minha irmã, e agora a situação do meu pai, né? E aconteceu ali todo o processo, e de repente, diante de todo aquele cenário, diante de toda aquela situação, o meu pai, ele não resistiu ao processo do tratamento, né? Eu acompanhei meu pai em todo o processo de tratamento, teve que ser eu, porque minha mãe não tinha condição de acompanhar meu pai diante da idade, da situação dela. Minha irmã também não tinha, e só tinha eu agora ali como filho homem para acompanhar meu pai diante daquele cenário e diante daquela tempestade que nós estávamos enfrentando. E foi muito difícil, né? Eu tive que acompanhar meu pai em todo o processo dele, e até mesmo nos processos mais delicados que você possa imaginar, que não vou aqui esclarecer em detalhes por conta do tempo que é resumido, e eu estou aqui contando por alto, resumindo o máximo possível. E até que chegou uma certa noite, mensageiro Rondinei, mensageiro Joséilton, que eu orava, pedia, implorava e chorava diante de Deus, pedindo para que Deus curasse o meu pai, né? Para que Deus curasse, que meu pai estava sofrendo diante daquela realidade, diante daquela situação. Meu pai, ele tinha ali o desejo de comer, mas não podia comer, né, diante daquela situação que ele estava passando, e eu ficava, aquilo apertava muito meu coração. E uma certa noite eu chorando e orando ao Senhor, e de repente o Espírito Santo de Deus bradou no meu coração e disse: muda a tua oração, porque tu estás orando pela cura física, mas a tua oração precisa ser pela cura espiritual do seu pai, né? E naquela noite eu entendi que Deus ia levar meu pai. Naquela noite eu entendi que Deus estava levando a minha pessoa a orar, né, pela a vida espiritual do meu pai, pela salvação do meu pai, né? E eu comecei ali uma trajetória de oração, né, pela salvação do meu pai. E eu louvo a Deus assim, porque Deus foi tão lindo, tão maravilhoso, que Deus criou cenários, situações ali de pessoas de Deus, de homens e mulheres de Deus ali se aproximando, e de repente ali não foi preciso nenhum apelo, não foi preciso, as pessoas iam, levavam uma palavra, outros cantavam um hino, e no meio entre palavras ministradas, entre hinos entoados ali, chegou uma certa tarde em que meu pai, ele chama a nós ali e diz que quer entregar a vida dele para o Senhor Jesus. E naquele momento, quando meu pai estava dizendo ali que estava entregando a sua vida para o Senhor Jesus, o meu coração se alegrou por um lado, mensageiro Joséilton, porque eu sabia que meu pai estava sendo salvo, o presente mais precioso que uma vida ali
eu vi ali, eu me alegrei porque o Senhor estava salvando meu pai. Aquilo foi um consolo, porque o Senhor estava salvando meu pai. Mas por outro lado, mensageiro Rondinei, o meu coração apertou porque eu percebi que o Senhor estava próximo de levar ele. E foi muito, muito forte isso, porque toda essa situação, mensageiro Rondinei, aconteceu em 6 meses, né? Essa tempestade, ela começou no mês de fevereiro, né? E durante um processo de 6 meses aconteceu todas essas atrocidades, toda vamos dizer, esse vento forte, esse vendaval, né, que ocorreu dentro da nossa família. E aí gerou muitas outras consequências, né? A saúde da minha mãe não foi mais a mesma, a saúde da minha irmã também não foi mais a mesma, a estrutura da família. Então a gente vê muitos efeitos diante dessa realidade. E meu coração ali, só Deus sabe como eu fiquei. Mas uma coisa assim que eu me alegro é porque, como eu disse no momento que nós estávamos falando aqui, Deus permite a tempestade na sua vida. Deus tem os seus propósitos, mas Deus, quando Ele está tratando, ou quando Deus está permitindo alguma coisa que eu esteja passando, ou você esteja passando, Deus tem propósito, Deus tem lições no meio da tempestade, Deus tem escapes no meio da tempestade, e Deus tem livramento também no meio da tempestade. Então foram muitas coisas, foram muitas situações, e assim, para finalizar esse momento, quando o meu coração estava muito triste, muito angustiado diante de todo aquele cenário, não havia mais ali uma alegria humanamente falando, diante daquele cenário de acontecimento. Deus, ele me presenteia com uma coisa extraordinária, né? Havia em um outro momento eu vou contar o testemunho dessa situação. Veio a gravidez da minha esposa, né? E a gravidez da minha esposa foi um milagre. Eu quero dizer aqui para você que a gravidez da minha esposa foi um milagre, mensageiro Rondinei. Um dia eu vou contar esse testemunho, né? Foi um milagre a gravidez da minha esposa. E aí, diante desse cenário da gravidez da minha esposa, a gente se alegrou, mas ao mesmo tempo ficamos preocupados por conta do cenário, né? De um tratamento que ela estava fazendo. Mas diante daquela situação ali, Deus gerou paz no coração e Deus me fez entender que ali Deus estava nos presenteando com uma criança. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, foi todo um processo, né? A gestação da minha esposa. E Deus ali em todo momento, ali com a sua graça, com o seu favor, e Deus nos deu o presente que é o meu filho Benjamin, né? E esse nome Benjamin tem a ver justamente com todo o contexto que a gente viveu, que a gente enfrentou. Porque Benjamin quer dizer o filho da alegria, o filho do consolo. E naquele momento surgiram tantos outros nomes, mas Deus bradou no meu coração e Deus gerou algo no meu coração e disse: o nome dele vai ser Benjamin, né? E eu disse: vai ser Benjamin, porque Deus me fez lembrar, mensageiro Joséilton, de todo o cenário. Deus me fez lembrar Deus me fez fazer uma retrospectiva de tudo que eu tinha passado. E naquele momento era como que Deus estava dizendo: eu estou te dando consolo, eu estou te repondo a alegria que está faltando aí dentro do teu coração. E aí Deus me presenteou o meu filho Benjamin, que hoje é esse filho da alegria, que é o consolo, em nome de Jesus Cristo, né? E isso de fato, de verdade, trouxe um bálsamo para nós, né? Eu quero também aproveitar a situação aqui, dizer à minha esposa Patrícia que Deus te abençoe, você é uma bênção, né? Você e essa criança são presentes de Deus na minha vida. E hoje eu posso dizer com toda sinceridade que mesmo diante de todo esse cenário, mesmo diante de todas essas tempestades, mas Deus, eu posso usar a expressão, Deus nos ajudou, Deus nos livrou, Deus deu escape e no final, mensageiro Joséilton e mensageiro Rondinei, Deus deu consolo, Deus deu alegria, Deus deu refrigério. Então eu finalizo dizendo para você, não sei qual é a tempestade que você está passando. Quem sabe você está passando por uma tempestade que Jó está passando.
A tempestade chegou na vida de Jó, Deus provando sua lealdade. Mas uma coisa eu sei, mesmo diante de todo o peso da tempestade, mas Deus deu livramento, Deus deu escape e Deus abençoou a vida de Jó. Deus permitiu a tempestade chegar na vida de Jonas, com o propósito de trazer Jonas de volta para o plano. Quem sabe Deus está permitindo uma tempestade na sua vida para trazer você de volta para o propósito e para o plano que Deus tem na sua vida. Eu sei que você está entendendo nessa noite. Você, telespectador que está na sua casa, eu sei que você está compreendendo o que Deus está falando ao seu coração. E quem sabe Deus está permitindo essa situação para te trazer de volta para o propósito. Mas quem sabe você também está passando por uma tempestade. Deus permitiu essa tempestade por uma questão de correção, por alguma decisão, por alguma ação. Assim como essa tempestade chegou na vida de Davi. Mas eu quero dizer para você, Deus é um Deus que corrige aqueles que Ele ama. Mesmo sendo uma tempestade para correção, mas Deus vai te dar escape, Deus vai te dar livramento, porque Deus ama a sua vida. E aqui finalizo dizendo para você, vocês estão diante de uma pessoa, e eu não tenho medo de declarar, nem tenho medo de confessar, nem tampouco vergonha. Vocês estão diante de uma pessoa que teve a experiência, passou pela experiência da tempestade que veio de uma certa forma permitida por Deus, provando a minha lealdade, a minha fidelidade ao plano de Deus. Mas também aqui está uma pessoa que, como ser humano, cometeu erros, tomou decisões erradas, fez coisas erradas, e Deus permitiu tempestades como correção na minha vida. Mas também aqui está um homem que também, por algum momento, desobedeceu alguns propósitos do Senhor, mas Deus permitiu tempestade para trazer de volta ao propósito dele, para trazer de volta ao plano dele, que é estar anunciando o reino dele para a vida das pessoas. Aqui vocês estão diante de uma pessoa que passou por essas experiências, por esses 3 tipos de tempestades. E aqui estou eu contando a história, dizendo que mesmo em meio a esses 3 tipos e propósitos de tempestade, aqui estou eu para dizer para você, Deus deu escape, Deus deu livramento, Deus foi socorro presente e Deus trouxe refrigério para a minha alma. Não importa qual seja a tempestade que você esteja passando, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus, Ele não vai deixar você perecer diante dessa tempestade. O propósito de Deus vai se completar e no final você vai testemunhar e glorificar o nome do Senhor. Que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus.